Eu terminei Rivalidade Amigável. E se você, como eu, deu play pra ver a Ieri gostosa e do Vale, você ficou um pouco frustrado, talvez, com o final, mas tudo bem. Eu acho só que faltou um pouco mais ainda do que a gente queria pro nosso casal, que sofreu tanto. Mas vamos falar de Rivalidade Amigável? No Dorama Ele Indica hoje, eu vou te indicar um dorama curto em questão de tempo de episódios, mas que me divertiu muito, que eu assisti ali semanal, que eu consumi, que eu curti muito e que acabou essa semana. Rivalidade Amigável foi o dorama que deu o que falar nos últimos tempos. Porque a gente tem ali, entendeu, vários casos muito jovens, situações jovens, gente, e muito mal vistas, a gente sabe, né, na Dona Coreia, mas ao mesmo tempo, principalmente por causa do nosso casal de protas, que são duas meninas. A gente tem, na verdade, muitas nuances, tá? Não só a gente tem elas como um casal, assim, pra mim elas são assumidamente um casal, me desculpem. Esse negócio de que não, porque elas não são nada. Não sei se elas são bi, se elas são pan, se elas são lésbicas, não deixa claro. Então elas são um casal pra mim, desculpa. Mas assim, eu me diverti muito porque a gente tem aqui inúmeras nuances, tá? Então vamos por partes. Primeiro, eu acho que ela está maravilhosa. Não é um papel que eu já tinha visto ela fazendo. Disseram que tem um filme, uma série, não sei, e ela já fez alguma coisa nessa pegada, mas eu nunca tinha visto realmente. Eu acho essa atriz fantástica, linda, tá? Linda mesmo. Eu acho ela uma atriz muito boa. Ela atua muito, muito bem, tá? Muito bem mesmo. Você, se tá aqui no Dorama Ele Indica há algum tempo, sabe de onde que eu me apaixonei por ela, e sim. Ela com o Megumiho, com toda certeza, é tudo pra mim. Eu acho que eles... elite, aquele ali é elite, não tem como discutir. Mas eu me encantei por ela exatamente lá naquele dorama e continuei acompanhando. Gente, é muito raro. Eu geralmente tenho um hiperfoco na pessoa, e aí eu acompanho ali uns 2, 3 e depois eu desgosto. Não com ela, assim como com o Gumirro, eu realmente fiquei rendida e acompanho a carreira de ambos até hoje. Inclusive o encontro deles dois foi assim, tudo pra mim. No ano passado ele foi no canal dela no YouTube e foi assim, encontro de almas. Quem é fã se encantou, entendeu? E eu queria muito ver ela fazendo uma coisa diferente, e ela meteu a cara e fez. Gente, pra quem não sabe, a Coreia é muito, muito preconceituosa. E uma das situações assim mais bizarras, né, em questão de escolha ali de romance pra filme, série, que me pegou foi essa. Porque vocês acreditam que foi tão sério que a Coreia boicotou tanto, mas tanto, que essa pobre pessoa, que é só uma atriz, que estava só interpretando, não teve patrocínio e teve que tirar do próprio bolso pra manter a personagem dela. Eu achei incrível e mostra o quanto mulheres são incríveis quando elas dão a cara a tapa e falam, não, vou fazer acontecer. Ela fez acontecer pela personagem dela, que ela criou um carinho. E, gente, a Jae, né, a personagem dela, ela tem muitos itens de luxo, porque ela é uma personagem rica. E a Ieri teve que bancar. Ela teve que bancar todas as bolsas e alguns sapatos que a personagem dela tinha, tá? E usava ali. Itens de luxo em geral. Eu acho que, se eu não me engano, teve boné, que é um episódio bem característico que apresenta aquele boné pra gente, que é um boné um pouquinho caro. Alguns moletões ela teve que tirar do próprio bolso, porque simplesmente foi boicotada. E ela fez uma entrevista, eu achei ótimo o shade, a alfinetada que ela deu, dizendo que ela teve que tirar do bolso dela e que ela fez mesmo, e ela fez acontecer pela personagem dela. Me diverti horrores. Aqui a gente é apresentada a nossa prota, né, que é uma menina sofrida. Coitada dela, meu Deus, como sofre. A pobre coitada, gente, é uma pobre coitada. Ela saiu de casa pra fazer uma excursão com a escola num belo dia, um fatídico dia, onde uma mãe e um pai maluco decidiram que era de bom tom deixá-la ir sem uniforme e com uma roupa de princesa. O que que deu? Exatamente o que você tá pensando. Esqueceram a menina no rolê. Perderam a menina. Perderam a menina e ela nunca mais foi encontrada. A família dela definhou após a perda, porque, gente, perder um filho deve ser uma coisa mais terrível do universo. Literalmente, assim. A mãe faleceu de sofrimento ali com o passar do tempo, e o pai seguiu a vida, teve um novo relacionamento, mas assim, nunca foi um ser humano completo. E a gente vai acompanhar ali
toda a vida dela, mas não a infância dela. A gente tem flash da infância dela, que é importante pra gente entender a que pé você é capaz de chegar pra você conseguir uma vingança. Até onde você vai por uma vingança. E a gente, em contrapartida, tem a nossa pobre menina rica. Lindíssima. Eu acho que é um dos papéis onde ela tá mais bonita. E ela, assim, encarou uma menina meio assim, sabe? Uma menina meio, sabe? Que fala assim, uma coisa meio chatinha. Sabe aquela mona que você não aguenta? A gente aqui do Rio não tem nada a ver com isso, né? O sotaque. Que a gente zomba sempre desse sotaque de Amanda. Aquela coisa meio chata, que usa grife, é meio lerda, é meio estranha. Então, ela deu um plus nisso. Digamos assim, é a versão Amanda da Coreia. Então, assim, ela é bonita, ela é rica, ela não sabe pegar ônibus, ela tem carros de luxo na garagem, ela é a mais da escola, a mais inteligente. Só que é essa versão realmente Coreia, super inteligente, super focada, que sabe o que quer entrar, né, numa das três. Acho que na Coreia é a SKY, né? É a Santíssima Trindade das universidades. E ela sabe muito bem que pra medicina ela precisa ser a mais. Eu não tô falando assim de pessoas comuns, eu tô falando que precisa ser a mais para passar numa universidade dessa. E mesmo sendo podre de rico, o pai dela é o cara mais rígido do universo. Inclusive, assim, a gente tá vendo esse cara em duas frentes. Ele é o pai no dorama que eu tô assistindo, Meu Querido Nêmesis, que tá, tipo assim, fantástico. E lá ele era bonzinho, pelo visto. Era, tipo, um pai de família bom. E aqui ele é um puta de um babaca. E, assim, menina, tem que controlar meus nervos pra assistir ele. Porque eu passei ódio atrás de ódio. Eu xingava esse homem todo episódio, humilhava ele. Devem que os episódios de 30 minutos, 38 minutos. Porque Jesus me ajuda. Que pai babaca. E a gente vai vendo tudo isso. A gente tem o pai da nossa principal rica, que ele é um ser humano muito escroto. Mas, assim, ao mesmo tempo, ele é um cara que ele construiu a própria vida, tá? Ele é um homem muito rico, muito duvidoso. Menina, ele é muito duvidoso, mas ele construiu tudo que ele tem. Então, assim, você fica meio que naquela dualidade. Cara, ele chegou lá pelos próprios esforços, ele provou que a obsessão vence de tudo. E eu acredito muito nisso. O cara, ele sempre foi obcecado e muito obstinado em ser um médico. Tem um episódio que eu gosto muito, não vou me lembrar o número do episódio, que ele tá abrindo um bonequinho. Eu não sei se é o 12... ou se é o 11, ele tá abrindo um bonequinho, mano. Ele tirando as tripas do bonequinho, a irmã dele chorando. E ele fazendo uma cirurgia no bonequinho. Então, assim, o cara sempre foi obcecado. Ele queria, e esse episódio é muito interessante, o áudio desse episódio é muito interessante, que fala sobre essas pessoas que seriam basicamente o 1% ali. Pessoas que desde sempre souberam o que queriam fazer e lutaram pra ser os melhores, os mais incríveis naquilo. E é um episódio que mexeu muito comigo. Eu tô voltando pra universidade depois de tantos anos, e eu tô, assim, vivendo muita coisa. Minha cabeça tá passando por um turbilhão. E eu acho que talvez você, nos seus 20 e poucos, deva assistir. Né? Não só por ser uma série muito legal. Tem ali todo um enredo. É muito interessante, eu gostei muito. Pra mim, atualmente, é uma das melhores de 2025. Mas porque também, gente, é muito diferente de tudo que a gente tá acostumado a ver. Porque a gente vê ali os bastidores, a gente vê o quanto as drogas são complicadas e o quanto pessoas ricas normalizam certas coisas que não são normalizáveis. As meninas são tudo surtadas, as meninas são tudo maluca. E assim, elas tomam os comprimidinhos ali delas, menina. É aqueles mesmo que você sabe, pra dar um grau ali nos estudos, como se fosse água, como se fosse bala. Como se fosse nada, tipo, vai fazer exame, a própria escola encaminha as 10 melhores pra passar por um exame ali todo minucioso pra saber que tipo de componente ali a tua droga bombada precisa pra poder te fazer ficar ali mais punch, porque tem que manter a escola num nível e não, você tem que ter um nível muito específico pra entrar na universidade. Tem uma professora lá, menina, que eu adorei a professora completamente desorientada. Ela joga ali em campos distintos, porque ela tem a favorita dela pra entrar na universidade mais de medicina, que não é nenhuma das nossas protas.
E assim, a gente só vê a preferência dela lá na frente. Ela tem, né? Lá tem muito esse aconselhamento. Eu não sei se onde você estudou teve isso. Onde eu estudei, teve uma vez uma palestra sobre. Se eu não me engano, foi no início do meu 2º ano. Onde eles ensinaram a gente a fazer currículo, como enriquecer o currículo. E uma palestra sobre profissão. E aqui a gente tem uma sequência assim de perguntas que você faz para descobrir que tipo de profissão você teria. Inclusive a minha saiu na época cosmetologia, uma área que eu acabei seguindo, né, maquiagem e beleza, e eu tenho muita vontade de fazer uma especialização em cosmetologia, fazer uma faculdade de cosmética e tal. Vai entender, né? Na época eu nem tinha feito curso de automaquiagem ainda, mas, sabe, é muito, muito legal você ter a oportunidade de fazer alguma coisa assim. E elas fazem esse aconselhamento direto. Elas têm um aconselhamento com os professores e tal, especificando que para essa faculdade você precisa melhorar desse jeito, que desse jeito você não vai conseguir, você vai conseguir estar nessa. E, gente, isso é fantástico, primeiro de tudo. É meio obcecado, mas é fantástico, porque eu acho que é um direcionamento que falta muito para jovens e adolescentes. Porque eu fui entender de faculdade velha. Eu fui ver as pessoas ao meu redor entrando e cursando e especificando que tiraram tanto do Enem, por isso podiam fazer aquilo. Depois que eu tirei uma quantidade do Enem, eu vi pra onde eu podia ir, o que eu podia fazer. Eu podia ter feito matemática pela UFRJ, na época que eu fiz o meu primeiro Enem da vida, em 2000 bolinha, acho que foi 2014, 2015, não lembro. Eu podia ter feito porque eu tinha uma nota muito legal, mas eu jamais faria matemática porque eu não sou inteligente o suficiente. Mas eu passei por outras coisas, passei por pedagogia mais de uma vez, passei por hotelaria mais de uma vez, sabe? E aí você vai entendendo na prática, na vida real. Só que lá não, elas têm realmente esse acompanhamento muito detalhado, que te instrui e te ensina como chegar lá. E eu acho que, sinceramente, isso falta muito na vida real. E a gente vai vendo tudo isso, todas as camadas. E eu acho muito legal, porque eu costumo gostar muito de college. Não só coreano, mas americano. Mas geralmente eles não mostram pra gente o por trás de uma escola de elite real. Não, elite não mostra o por trás de uma escola de elite real, porque nem numa escola de elite você só tem sexo, tá bom? Tô falando assim, real mesmo, a concorrência, a disputa, famílias poderosas versus famílias mais poderosas ainda. Quanto você pagaria pro seu filho estar numa universidade de elite? Quanto você moveria céus e terra para poder soterrar um passado duvidoso de alguém próximo a você para que o seu filho, o seu escolhido, chegasse lá? E a gente vê isso, tipo assim, vívido na escolha do pai entre uma irmã e outra. Na escolha do pai de abafar e dizer repetidas vezes o quanto a menina era fraca, o quanto a menina errava e o quanto a outra não podia decepcionar ele, porque a irmã já tinha decepcionado. A gente vê pelo pai da nossa prota pobre, que foi meio que enredado, não vou explicar como, e acabou indo de arrasta, foi conhecer Deus sem conhecer a filha velha, sabendo que a filha estava bem saudável. Então, assim, as pessoas, elas esquecem, gente, que gente rica é diferente de gente pobre. E eu gosto muito quando as séries nos mostram essas nuances de uma forma completamente distinta. E aqui a gente tem exatamente isso. A gente é apresentado a todos eles nos primeiros episódios. E a gente vai meio que pegando ali uma falcatrua, uma coisa duvidosa, um comentário, sabe? Eu acho que infelizmente não tá em português, mas eu acho que devia muito, um streaming devia muito comprar e traduzir, porque eu queria muito ver o brasileiro ali, porque, gente, dublagem boa, dublagem brasileira, me desculpem, mas eu queria muito ver algumas das falas mais interessantes que tem. A mãe da menina que tem um cabelo chanelzinho, que é advogada, o pai da principal rica, que é o médico. Eu queria muito ver algumas das falas deles em alguns episódios, onde eles deixam bem claro que pelo meu filho eu dou a vida, o dos outros pode morrer, tá tranquilo. Gente, eles falam basicamente isso. Você não vai fazer tal coisa que vai beneficiar outras pessoas. Não vai. Você tem que se auto-beneficiar. Os outros que se lasquem. Esse dorama é pautado nisso. E a gente vê isso até o último episódio. É sempre assim. O do meu tá garantido, sabe? O fubá é pouco, meu ângulo primeiro. É tipo isso. O meu tá garantido. O seu, você que lute.
Meu amor, você que se esforce. E eu fico assim, chocada, porque esse negócio de pensar no outro, esse negócio de se pôr no lugar do outro, sororidade, mandou um beijo, tem tempo. Não tem isso. E ao mesmo tempo, a trama é tão interessante. Tanta camada, e a irmã perdida, sumiu, desistiu da faculdade. Por que desistiu? O pai cobrava ela. Por que o pai cobrava tanto de uma, sendo que ele tinha certeza que a mais era outra? É o pai que é médico, que fazia das filhas ajudante ali, primeira ajudante na cirurgia. Por quê? Porque na cabeça perturbada dele, esse era o jeito que ele estava dando incentivo a elas a continuar na carreira, já que ele é dono de hospital. É a mãe advogada que cagueando o dorama inteiro para os problemas da filha, e nos últimos episódios tem um lapso de eu sou a mãe do ano, preciso ser a mãe do ano. Nos últimos episódios, você não vai por esse caminho. Eu acho que a história em si não me prenderia se eu não tivesse dado uma chance. Porque ali a gente é apresentado para uma menina desaparecida que descobre que perdeu o pai e que tem que lutar por tudo isso, para entender por que o pai morreu, por que as pessoas começaram a falar do pai a mal, e o que tem nessa história toda. Então, sinceramente, se eu escuto isso, eu não ia assistir. Só que aí, eu baixei o primeiro episódio e vi, porque eu tava assistindo 3 de escola. O que eu terminei, grupo de estudo, o segundo, que é esse, Amizade, Rivalidade Amigável, e eu tô assistindo o terceiro, que eu não me lembro o nome agora, que tá ainda saindo. E os primeiros episódios dele saíram, os episódios saíram juntos, tava um embaixo do outro, eu baixei e acabei assistindo Rivalidade Amigável e me pegou no primeiro episódio. Eu acho que sim, vale sim o play. Se você gosta de muita informação, porque tem um dorama que tem muita informação, de investigação. Se você é uma pessoa curiosa, você vai gostar muito, porque os fins dos episódios te deixam ali naquela... Você segura o coração, sabe? Aquela tensão. Se você quer muito entender e conhecer um pouco dos bastidores, eu não tô dizendo que é tudo, mas um pouco de bastidores de como que funcionaria uma escola de elite fora do nosso país. E acima de tudo, se você gosta muito de trama, de gente rica, você vai se interessar muito por Rivalidade Amigável. Eu acho que o fim me deixou com aquela sensação de... Será que os fins justificam os meios? Eu queria um pouco mais ver elas felizes, sim, mesmo não sendo esse, né, o foco. A gente tem pegação de qualidade delas duas, é pouco, mas tem. Eu acho que eu não esperava menos dessa atriz. Ela se entrega em todos os papéis que faz, ela tá gatíssima. Eu acho que eu gosto muito das outras, das amigas, eu me diverti muito com elas. A gente tem a do cabelo Chanel, filha da advogada, que ela é meio safadinha ali, ela é meio esquecida e tal, por ela não ser padrão, não ser bonita padrão e tal. Mas ela é meio safadinha e tal, viciada em masturbação. E ela, gente, é sempre nos piores momentos, nos lugares mais complicados, que botam ela nas situações mais tensas que ela tá fazendo isso. E é muito engraçado. A gente tem a outra cabeluda que tá falida e ela tá suando a camisa, literalmente, pra poder se manter e manter uma vida de luxo. Gente, é muito bom, é muito engraçado, muito engraçado. Ela se prestando a banho de mangueira e a muitas situações ridículas pra poder manter. E a gente vê isso também, é muito interessante. Quem não conhece alguém que mantém uma vida, sabe, que não tem, de verdade, que não tem condição de ter? Todo mundo conhece alguém. E é muito engraçado ver ela, assim, labutando pra manter a vida. Óbvio que não é nada, um trabalho digno, mas é divertido. E a gente tem bastante plot, menina. É plot em cima de plot, em cima de plot, em cima de plot. Eu amei Studying Group, né, o grupo de estudos, e é o meu college favorito de 2025 até o momento. Mas Rivalidade Amigável tem seu lugarzinho ali garantido. Eu acho que é um college que vai pra um caminho completamente distinto, sabe? Não é nada do que a gente tá acostumado a ver, ou pelo menos do que a gente viu nos últimos bons anos. Eu ouso dizer que é a versão hierarquia que deu certo, sabe? A versão coreana, um college com plot, com bastidores de uma escola de elite mesmo, que aqui a gente não tá falando de um fudido, gente, é todo mundo muito rico, que deu certo, sabe? Que te prova o quão sujo pode ser ali embaixo dos panos.
a diretora e tudo mais, a gente sempre se surpreende negativamente com esse povo. Então fica aí a minha indicação. Gente, desta semana, dá play ainda esta semana. Eu não sei se tá em algum streaming. Se tá, eu não sei realmente qual é. Eu assisti daquele jeitinho que você sabe como que é. Joga o nome e assiste isso aqui, porque você vai com certeza ter valido muito o play e você vai se divertir muito assistindo Rivalidade Amigável. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e não esquece meu joinha. Tchau, tchau.